Olha, a passagem tá comprada, o roteiro tá no jeito, até a mala tá pronta. Mas e o inglês? Se você não tá com o idioma 100% dominado, hoje a gente vai ver 5 frases, estruturas essenciais para você não passar calor na sua próxima viagem internacional e ter certeza que você vai conseguir se comunicar bem em qualquer situação, mesmo, como eu disse, se você não tem o inglês 100% zerado ainda. So first things first, my name is Leandro and I've been a teacher for over 10 years. E nesse período eu já ajudei mais de 1.500 alunos a se tornarem fluentes em inglês, ou pelo menos acelerar essa caminhada rumo ao 1% da população que de fato pode ser considerado fluente no idioma. E hoje é a sua vez. Seja muito bem-vindo à nossa tribo. Sem mais tempo a perder, vamos pular direto para a parte aqui interessante do vídeo. Afinal de contas, se me deixar solto aqui, eu falo mais que a boca. E o primeiro item que eu tenho para falar é sobre a palavra what. No geral, a gente usa muito essa estrutura em português. A gente não entende o que alguém disse e logo a gente pergunta que? Então a pessoa repete o que ela disse. O problema aqui tá quando você faz essa tradução direta para o inglês. E aí você vai pegar aquele que do português e ele vai virar um what in English. E o problema aqui é quando você usa o what sozinho para perguntar alguma coisa que você não entendeu. Então alguém diz, né, por exemplo, olha, para você chegar até o seu quarto de hotel, por exemplo, você vai virar ali à direita, o elevador tá lá no final do corredor, você sobe até não sei aonde, tal, etc, um monte de informações. É muito comum pra gente, que vem do português, associar essa pergunta com what, falar, what? Só que isso em inglês é extremamente rude. Quando você usa o what sozinho, ou você dá a entender que a explicação da pessoa foi uma bosta, ou você tá quase chegando pra pessoa e falando, peraí, o que é caralho? Como é que é, porra? Putz, é muito cuzão, é muito forte, é muito sem educação em inglês. Então a gente vai remover esse what sozinho dessa pergunta e a gente vai usar algo no lugar que pode ser, por exemplo, I'm sorry, what's that? Tá? What's that? What's that? Como é que é? Desculpa, como é que é? Pode repetir, né? Or, I'm sorry, can you say that again? Ou somente o I'm sorry, say again. Veja, até se você tira o I'm sorry do começo, essas estruturas ainda são muito superiores ao what sozinho. What é pra quando alguém fala alguma coisa que você fala, eu não acredito que você teve coragem de falar um negócio desse. Como é que é, meu irmão? Esse é o what. Percebe que ele é meio combativo, ele é meio ruim de ser usado assim numa situação que às vezes você só não entendeu o que a pessoa disse. Por isso aqui a gente vai usar o say again ou what's that. Se você colocar um sorry aqui no comecinho, né? I'm sorry, what's that? Ou I'm sorry, say again, fica ainda melhor. Então, tira o what para quando você não entender e usa uma dessas duas estruturas. Você vê que as pessoas, assim, no geral, vão repetir ali o que elas disseram sem grandes problemas. Isso é um jeito muito melhor de pedir para que alguém repita algo que foi dito. Outro caso muito comum aqui para a gente tirar do seu vocabulário de emergência para a próxima viagem internacional é o wait. O wait tem o mesmo problema do what. Quando a gente usa ele sozinho, às vezes para nós funciona, né? Alguém tá falando ali muito rápido, alguma coisa. Não, peraí. Olha, o peraí pra gente serve. Só que pro inglês esse wait sozinho ele fica cuzão. Foi como se alguém estivesse falando ali, tentando te ajudar, te dar uma instrução e você às vezes precisa, sei lá, fazer alguma anotação ou tal. Você fala, não, peraí, porra. Falando rápido pra caralho, porra, não fode. Então, veja, tira esse wait sozinho e vamos a algumas outras coisas no lugar. Duas opções fáceis aqui para você fazer a substituição do wait. Primeira delas, hold on. Você pode usar o hold on, ele é mais informal, tá? Junto de um tempo. Oh, hold on a second, hold on a minute. Esses dois, o second e o minute, eles obviamente não têm uma correlação direta com espere um segundo ou espere um minuto a ponto de ser cronometrado ali. Mas são algo parecido como a gente diria, tipo, espera um pouquinho. Então, um pouquinho pode ser, sei lá, um minutinho, 2, né? Talvez alguns segundos apenas. Esse hold on a second or hold on for a minute, hold on a minute, essas opções já são superiores, de longe, assim, muito superiores ao wait sozinho. Lembra, o what sozinho e o wait sozinho, eles realmente têm esse viés um pouco mais agressivo, né, mais combativo. Então, às vezes ali, sendo gringo, a gente vai ser o gringo lá fora, né, às vezes é melhor a gente ter essa política, né, essa ideia ali de falar de um jeito um pouco mais amigável para evitar até algum constrangimento ou algum mal entendido nesse sentido. Outras opções rapidinho aqui antes da gente partir para o próximo é o give me a second ou give me a minute. Esse gimme é uma contração do give me, né, no sentido de, viu, peraí, me dá um segundo ou me dá um minuto. Hold on, give me a second. Ó, veja, você pode usar os dois, um atrás do outro. Oh, hold on, give me a minute. Oh, hold on a minute, give me a second. Veja, tanto faz aqui a ordem como você monta isso aqui, mas a ideia principal é tira o wait
e coloca uma dessas no lugar. Sempre que alguém estiver, por exemplo, falando muito rápido, ou você às vezes precisa pegar o celular ali para anotar alguma coisa, um papel ou coisa do tipo, ou achar algum documento, isso é muito comum, principalmente para quem vai aí para países que precisam, onde o Brasil precisa de visto, né? O brasileiro precisa de visto para entrar nos Estados Unidos, no caso, é um deles. Às vezes a galera ali começa a pedir passaporte, o visto, o comprovante de reserva de hotel e aquele monte de documento e, às vezes nem sempre você tem tudo à mão ali, precisa procurar alguma coisa na mala, na bolsa, enfim, seja o que for. Isso aqui serve muito bem. E te digo mais, tá? A galera do TSA lá, que é o pessoal lá do uniforme azul, que faz a segurança ali nos aeroportos, eles são conhecidos por ter uma paciência mínima. Então, você mandar um wait muito seco, atravessado assim, talvez, dependendo do humor da pessoa que estiver ali te recebendo, já não vai cair muito bem, já vai atrasar o seu lado. Então, vamos evitar a fadiga. O wait e o what, esses dois pode chutar do seu vocabulário e colocar essas duas opções diferentes e muito melhores no lugar. Outro problema muito comum de quem está viajando para fora é que às vezes você vai trocar ideia com um gringo ou com alguém que mora lá fora, seja como for, e essa pessoa tem o hábito de falar muito rápido. Obviamente, se ela mora lá fora, se ela é lá de fora, isso é natural para ela. Ela vai falar da mesma forma como a gente fala português, né, atropelando algumas palavras, alguns sons. A gente faz isso em português também, embora não percebamos, mas isso funciona da mesma forma pro gringo. Ele vai falar inglês chutado e rápido. E às vezes pra gente que acabou de chegar lá, fica difícil, né? Às vezes a gente não afinou ainda o cérebro ali, o tic-tac não tá tão ajustado pra gente ouvir esse inglês rápido. O nome disso é Connected Speech, é uma matéria que a gente fala extensivamente dela no TNT, ou tá na tela, em inglês com filmes, porque a gente pega ali os diálogos de filme justamente para usar de exemplo nos casos de Connected Speech, quando as pessoas falam muito rápido assim, parece que as palavras não têm espaço entre elas, ou não tem vírgula na frase. Esse tipo de problema é o que a gente aborda no TNT. Mas esse gimme aqui, do Gimme a Second, que a gente falou anteriormente, é um caso deles, né? E aqui, para caso isso aconteça contigo, a pessoa tá falando muito rápido e você não tá entendendo, como que você resolve isso? Você vai usar a seguinte frase, decora essa frase, porque ela é muito importante, ela vai te salvar nessas situações. Primeira delas, can you speak a little bit slower? Can you speak a little bit slower? Ou seja, você pode falar um pouco mais devagar? Can you speak a little bit slower? E aí, lembra, lá que a gente falou de, você pode repetir, né? Say again, I'm sorry, what's that? Você pode juntar tudo aqui fazendo um combo de aprendizado e usar todas essas três primeiras palavras aqui, né? Três primeiras situações, uma atrás da outra, todas juntas. Isso agrega, inclusive, no seu nível de inglês. Então, para esses casos que alguém tá falando muito rápido, I'm sorry, can you speak a little bit slower? Isso aqui funciona 100% das vezes. A pessoa vai perceber, no geral, que você não é de lá, vai tentar, às vezes, explicar de uma outra forma, usar um outro tipo de vocabulário, outras palavras. A maioria das pessoas estão dispostas a fazer o possível ali dentro do alcance delas para que vocês consigam se comunicar. Também muito comum em restaurantes e coisas do tipo. But, essa pessoa, assim que você chega lá, ela não sabe do seu nível de inglês. Então, às vezes, ela vai chegar já rasgando no inglês e aí você precisa dizer, como é que era a mesma frase? I'm sorry, can you speak a little bit slower? Esse a little bit, pode falar mais rapidinho mesmo, tá? I'm sorry, can you speak a little bit slower? Você pode falar um pouquinho mais devagar? Pois bem, como turista, outro caso que você vai passar muito lá é procurar as coisas. Você não sabe onde é o elevador, você não sabe onde tem uma farmácia ali por perto. Deus me livre de algum pane aí no sistema, né? Você precisa de um remédio ou algo assim, você vai precisar de uma farmácia, às vezes de algum ponto de ônibus ou a entrada do metrô, enfim, seja lá o que for, quando a gente não é daquela região, é muito comum que a gente se perca e não saiba onde estão as coisas. É verdade que hoje com Google e derivados, né, é muito mais fácil você encontrar o que precisa, mas às vezes você está sem sinal de celular ou está sem o celular, sem bateria, enfim, por qualquer razão que seja, você precisa perguntar onde que está tal coisa. E aqui você vai usar a seguinte estrutura. Where can I find nome do objeto? I'm sorry, where can I find, sei lá, the hair dryer, olha, o secador de cabelo. Veja, isso é uma coisa que não dá pra pesquisar no Google, né? Porque tá dentro do seu quarto do hotel, por exemplo, não é o Google que vai saber. Você vai ter que ligar na recepção, por exemplo, e fazer essa pergunta. So, I'm sorry, where can I find the hair dryer? Ou, I'm sorry, where can I find a pharmacy? Where can I find a bus station? Veja, eu posso perguntar diversas coisas aqui com where can I find e o nome do lugar ou da coisa que você procura. Uma frase extremamente útil para quem tá indo para fora. Então, isso daqui, mais uma vez, tá? Where can I find? E aqui você completa com o item em questão que você precisa procurar. Uma pequena variação dela é where is the? Ou seja, onde fica o ou aonde está o item em questão. I'm sorry, where is the bus station?
I'm sorry, where is the hair dryer? Veja, where can I find the hair dryer? Onde que eu posso encontrar o secador de cabelo? Ou where is the hair dryer? Onde está o secador de cabelo? Veja que são duas frases que vão acabar te levando para o mesmo lugar. O que eu sugiro aqui, vê qual das duas você acha que fica mais fácil para você decorar, para você falar, que você tem mais facilidade ali com a dicção das palavras e vai nela, porque no final das contas elas são basicamente a mesma coisa. Você vai usar dois caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Então, qual você achar mais fácil, tá valendo. E por último, a regra proibida que quase todos os professores de inglês metem o pau nesse aplicativo, que é o Google Tradutor. Mas olha, situações de emergência precisam de soluções de emergência. É verdade que o tradutor ele não é o ideal para você que vai viajar. O ideal é que você, assim, consiga se comunicar com fluidez, com naturalidade, você consiga se virar em tudo quanto é situação. Mas às vezes, até essa viagem chegar, não dá tempo de você alcançar esse nível de fluência tão rapidamente. Nesses casos, você precisa recorrer ao tradutor. Não tem o que fazer, é uma ferramenta que é muito útil, assim, veio para realmente revolucionar a forma como a gente interage com povos aí de outros idiomas. E algumas situações ele não vai resolver. Por exemplo, imagina você ir para uma entrevista de emprego em inglês e sacar o tradutor na hora. Pô, vai ficar uma bosta pra você, vai ficar feio. Então, assim, algumas situações, só o inglês que você aprende, guarda na sua cabeça que serão úteis de fato. Mas agora, numa viagem, se precisa perguntar alguma coisa ali pro garçom, cara, vai no tradutor se você tiver com dificuldade ali de se comunicar e tal. Embora muita gente fale super mal do tradutor, como se fosse o fim do mundo, é uma ferramenta que tem sim uma acurácia a ser respeitada. Ele traduz as coisas de uma forma bem assertiva na maioria dos casos. É verdade que às vezes alguma coisa ali que tem uma nuance de um sarcasmo ou de alguma expressão idiomática que precisa de um contexto ali para ser entendida, ele erra mesmo, isso é verdade. A gente costuma ver muito isso. Eu dou algumas aulas para empresas aqui da região, a gente vê assim, bate o olho no e-mail, a gente já sabe que a pessoa usou o tradutor. Pra gente que é safo da área, isso é extremamente óbvio, mas numa situação mais corriqueira assim, ele não deve ser demonizado como é por aí. Você deve sim usar o tradutor para se virar, por exemplo, numa viagem, algo de menor importância ali, que o tradutor não tenha problema de ser usado. Inclusive no modo conversa. Hoje em dia o Google Tradutor ele tem um modo ali que você seleciona os dois idiomas, você pode falar no seu idioma nativo, por exemplo, o português, e o Google Tradutor escreve ali, né, em inglês para que você mostre e toque ali para outra pessoa, a outra pessoa fala no idioma dela, por exemplo, no inglês, e vai ser traduzido automaticamente para você e vocês vão conseguir trocar uma ideia, conversar quase de igual para igual ali. Obviamente, muito da interação humana se perde, né, nessa tecnologia, mas vai resolver o seu problema pontual e imediato. O Google Tradutor ele não é o vilão, como a maioria dos professores de inglês costuma dizer. É verdade que ele não vai ser aceito, né, socialmente aceito em todos os casos, como eu falei, por exemplo, no trabalho ou coisas do tipo. Tem hora que só o seu inglês de fato vai te salvar, mas para situações assim, use sem medo. Inclusive, dá uma olhada como eu estou usando agora esse modo conversa para você aprender ali como é que você ativa e principalmente quão bom ele é na hora de resolver o seu problema de forma pontual. E uma vez que você está com o seu aplicativo aqui do tradutor aberto, o que você tem que fazer é entrar nesse ícone aqui de baixo de conversa. Uma vez que você clica ali na parte de conversa, automaticamente ele já vai começar a registrar tudo que você está falando, vai traduzir no outro idioma e vai entender o que a outra pessoa está dizendo no outro idioma e traduzir para o seu idioma. Vamos fazer um teste numa conversinha de mentira aqui. Hey, what's up? Can you tell me what are your favorite hobbies? Eu também, e você? Eu gosto de sair pra comer e também eu faço algumas atividades físicas que eu também gosto bastante. E você? Gosta de fazer algum hobby diferente? Oh yeah, definitely. Some of my hobbies include exercising. I also like to read. I also like to ride my motorcycle. I got a couple of hobbies. Even though recently I haven't been practicing quite that much. Ah, que legal. E você tem algum plano para fazer hoje à noite? Yeah, I think that this evening I might go to my mom's house because we're gonna have dinner there. Você sabia que sua mãe é minha sogra? Isso que dá a gravar vídeo com a mulher da gente.
Mas me diz você agora, você já precisou usar o Google Tradutor numa situação de emergência? Provavelmente, né? O que a gente vê mais acontecendo por aí, situações do trabalho. Caso positivo, se o Google Tradutor já te salvou numa situação de perrengue, deixa a história aqui pra gente nos comentários. Eu vou adorar saber como que foi esse caso, como você saiu desse problema também. E se você gostou das dicas de hoje aqui, tá se sentindo mais preparado ou mais preparada para sua próxima viagem internacional, não esquece de, primeiramente, encaminhar esse vídeo aqui para algum amigo, algum colega que você sabe que vai meter o pé do Brasil muito em breve, seja para uma viagem de negócios ou de turismo ou coisa do tipo, porque assim essa pessoa pode se sentir mais preparada também para encarar o inglês lá fora. Não se esquece de compartilhar esse vídeo então com esse seu colega, se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo com dicas novas, curtir esse vídeo caso você tenha aprendido algo novo conosco. Ah, e aproveitando o gancho, não esquece de dar uma olhada nesse vídeo aqui que está em algum lugar aqui da tela, onde eu te falo algumas palavras que são muito comuns do brasileiro no geral errar a pronúncia e como isso pode criar uma situação extremamente embaraçosa para você. Você pode inclusive aproveitar isso na sua viagem e não falar que você está indo conhecer a very beautiful bitch, I mean a beautiful beach. Tá vendo? Isso dá muito problema. Então dá uma olhada nesse vídeo, não perca essas dicas, porque isso vai resolver muito do embaraço, assim, da vergonha que você pode passar lá fora. Anyways, that's all I had for today. I'll see you guys next time. Out.